Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da semana 3 de CDI 1. Então, na primeira semana a gente viu as aplicações de derivadas. Na segunda semana a gente começou o conceito, fez a introdução do conceito de integração. A integral que a gente viu na semana 2 são apenas integrais indefinidas. E agora a gente vai ver um outro conceito de integral, que são as integrais definidas. Elas partem da soma de Riemann e a prof. hoje vai explicar para vocês o que se trata essa soma de Riemann e como a gente encara as integrais indefinidas, tá? Então, aqui um exemplo clássico da matemática, que é a quadratura da circunferência. Então, a gente faz a aproximação da área da circunferência por meio de polígonos. E aí a ideia, assim, antes, quando a gente não, no início, quando não se tinha como calcular a área, não existiam as fórmulas de área da circunferência, era uma maneira como eles faziam uma aproximação para essa área. Eles faziam aproximações por polígonos. Então, o que acontece? No caso aqui, do ponto central a partem, né, vários segmentos com o valor do raio, e eles formam triângulos, né? O polígono, na verdade, é esse que está circunscrito na circunferência, então ele forma um polígono de N lados, né? Mas eu posso também verificar, pensar nisso como se fosse N triângulos e somar, no caso, a área dos N triângulos que estão aqui e não a área do polígono como um todo. Porque, na verdade, quando a gente calcula a área de polígono, a gente faz exatamente isso. A gente particiona o polígono em triângulos a partir de um ponto central. E aí, isso se o triângulo for regular, é claro, né? O polígono for regular. E aí, assim, qual que é a ideia? A ideia é fazer com que eu criar, na verdade, cada vez mais triângulos, de forma que a aproximação da área do polígono que está dentro da circunferência seja uma aproximação melhor para a área. Então, quando a gente tende esse número de triângulos para o infinito, a gente chega na área da circunferência, na área do círculo, né? E aí entra o conceito do limite. Então, ou seja, nessa situação que a gente se encontra, a integral ela é vista como um limite. Então, é um cálculo de limite. Então, e a integral vai corresponder o quê? Vai corresponder à área relacionada a essa circunferência. No caso, gente, a gente fala área de circunferência, mas na verdade é a área do círculo. Porque a circunferência é só o contorno. O círculo, quando a gente fala em círculo, a gente fala do contorno e do que tem dentro dele, né? Então, a circunferência é como se fosse o anel com um buraco dentro, né? Então, não faz sentido calcular a área, né? A área a gente calcula do círculo e não da circunferência. Bom, então a ideia que vai ser particionar a circunferência em triângulos e calcular a área de cada triângulo. Então, cada triângulo ele vai ter uma altura específica, que é essa linha em vermelho que está destacada, sempre perpendicular aqui à base do triângulo. Esses triângulos vão ser todos iguais e ele vai ter um lado que vai ser esse lado do polígono, referente ao polígono, vai ser a base desse triângulo. E aí a gente vai chamar de L. Então, L de lado do polígono e esse aqui vai ser a altura do polígono. E aí a gente vai para calcular a área do triângulo, a gente utiliza a fórmula base vezes altura dividido por 2. A base a gente está chamando de lado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Como eu tenho N lados, N polígonos aqui, né? N triângulos para a área do polígono, eu vou multiplicar essa fórmula de um triângulo só por N, porque eu tenho N triângulozinhos formando o polígono amarelo. E aí, a gente tem a fórmula que quando eu tenho uma figura que é regular, uma figura regular na geometria, gente, é uma figura que tem lados iguais, com medidas iguais para os lados.
Quando eu pego, por exemplo, um quadrado e multiplico por 4, que é a quantidade de lados, eu chego no perímetro desse quadrado. Então, esse PN que surge aqui é da multiplicação do N pela quantidade do lado, na verdade, pela quantidade de lados que ele tem. Então, para eu conseguir encontrar o perímetro de uma figura, eu faço isso. Eu conto quantos lados tem. Se o lado, todos eles têm a mesma medida, é só multiplicar N pelo valor do L, né? E aí a gente tem o comprimento do polígono, o perímetro do polígono. Quando a gente está aproximando, tendendo o N para infinito, esse PN tende para o comprimento do círculo. Então, ele vai tender para o comprimento do círculo. E o comprimento do círculo vale 2π vezes R, que é a fórmula do comprimento de circunferência. Bom, aí se a gente aplicar, então, nessa área do polígono, aplicar o limite para N tendendo para infinito, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse PN aqui, ele não vai ser mais PN, ele vai ser a área do círculo. Vai ser a área, não, o comprimento do círculo. Então, eu posso substituir esse PN nessa fórmula. Então, em vez de eu escrever PN, eu vou escrever o comprimento do círculo, que é 2π vezes R. E a altura do triângulo vai tender para o raio. Então, a altura desse triângulo aqui, se eu tiver N cada vez maiores, mais próximo do raio ele vai estar. Então, ele vai tender para o raio. E o 2 é o 2 da fórmula mesmo. O que vai acontecer? Eu vou poder simplificar esse 2 com esse 2 de baixo, e aí eu tenho o π vezes R. Então, eu tenho πr quadrado, que é a área do círculo. Então, isso é um exemplo, gente, de como encontrar a área do círculo por meio de uma aproximação por polígonos. Então, eu aplico o limite num polígono e chego no infinito, quando eu tendo ele para o infinito, o número de lados desse polígono para o infinito, eu chego na área do círculo. Então, essa área do círculo aqui, a gente acabou chegando através da área do polígono, né? Então, a gente partiu da área de um triângulozinho, ampliou para a área do polígono, aplicou o limite e chegamos na área do círculo por meio de um limite, de uma aproximação. E isso a gente pode, esse conceito da aproximação da área do círculo por um limite, a gente pode aplicar em outras curvas, que não são necessariamente figuras fechadas. Então, uma função, quando a gente faz um gráfico, a gente pode calcular qual é a área abaixo dela pelo mesmo conceito que a gente apresentou aqui. Ele vai ficar um pouquinho diferente, porque daí as figuras geométricas que a gente vai fazer a partição, ali no círculo a gente particiona em triângulos, as figuras geométricas que formarão parte da nossa partição não vão ser triângulos, mas vão ficar parecido. Aqui, gente, tem um endereço onde a gente eu fiz essa construção no GeoGebra. Deixa eu ver se a gente consegue acessar aqui pra gente ter uma ideia. Se bem que eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu tô com ele aberto. E aí a gente já vê esse exemplo. Aqui. Bom, então olha só, aqui eu tenho uma circunferência e eu tenho aqui um controle, que a gente chama de controle deslizante. Esse controle, ele dá o número de lados. Então, se eu mexo nesse controlezinho que tá aparecendo aqui, ele vai aumentar o número de lados da figura. Vai ficando ruim, gente, porque assim, à medida que eu vou aumentando a quantidade de lados, ele vai nomeando e eu não consegui tirar esses nomes aqui dos pontos para ficar mais limpa a imagem, tá? Aqui tá o ângulo de um triângulo só, e tem também aqui que eu coloquei qual seria a área desse polígono. Aqui começa com um triângulo pequeno, né? Então, qual seria a área? A área do círculo, a área real do círculo e a porcentagem de representação. Quanto por cento que representa o polígono em relação à circunferência, ou seja, quanto que ele está cobrindo, né?
a circunferência. Então, quando a gente tem um triângulo, é uma aproximação muito ruim, né? E aí, quando a gente vai aumentando os lados, ele vai começando a melhorar a aproximação. Então, olha, já está em 41, a área do círculo é 50. E aqui tem a porcentagem, no caso de precisão, né? E aí, à medida que a gente vai aumentando, olha, tá com 35 lados. Olha, a porcentagem já está em 99. Então, olha, e se eu for aumentando mais, cada vez mais, olha, já está em 9,94. Então, está em 105 lados. 105 lados. A área desse polígono de 105 lados é 50,24 e a área real do círculo é de 50,27. Então, é uma aproximação muito boa. Eu fiz até 120 lados. Então, já tem 99,95% de precisão quando a gente amplia dessa forma. Eu poderia fazer maior, e quanto maior eu fizesse, mais próximo eu teria esses dois valores. Então, é bem legal para a gente poder entender essa ideia de aproximação, tá? E aí, voltando para nossa apresentação, a gente pode fazer isso para funções também. Então, quando a gente faz isso para funções, a gente vai obter a área abaixo de uma curva. Então, dada uma função, ela vai ter uma curva e a gente vai encontrar a área que está sob essa curva, tá? Então, olha, tem um problema ali que a gente coloca, que é definir a área de uma região plana S delimitada pelo gráfico de uma função contínua e não negativa. Se a função não for contínua, não tem como a gente fazer isso, porque daí há a ruptura da função. Então, ou a gente vai ter que quebrar a área em duas partes, ou a área vai para infinito, porque a descontinuidade tendendo para infinito na função, tá? Então, e elas são limitadas também, delimitada pelo eixo do x e pelas retas x igual a e x igual a b. Então, a gente tem uma situação como essa. Eu tenho uma função, eu tenho o eixo do x que está limitando ela, a função está positiva, então ela está acima do eixo do x, e eu tenho um valor a para x, que seria um limitante, e um valor b para x, que é um segundo limitante. Então, dados esses 4 itens, eixo do x, os dois limitantes que são valores para x, x igual a, x igual a b, vão ser valores numéricos, e uma função, eles vão determinar essa região. Essa região tem uma superfície ou uma área. Área e superfície são sinônimos. A área a gente geralmente utiliza para figuras bidimensionais, e quando a gente fala em área, quando a gente está tratando do R3 no espaço, são figuras espaciais, a gente geralmente chama de superfície, tá? E aí, a gente consegue calcular a área daquela figura aplicando a mesma ideia daquela da circunferência. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer partições. Então, o que é uma partição? A gente vai pegar um intervalo AB, que é um intervalo numérico, que é a parte de baixo ali daquela figura, e a gente vai dividir em subintervalos. Então, esse xi, 1, xi, são pedaços pequenos que a gente vai particionar esse intervalo AB, tá? E o delta xi seria a diferença desses dois carinhas, seria o menor menos o maior menos o menor, tá? E esse IA indica como se fosse um contador, né, de interação. Então, se o I é 1, aqui vai ser o 0, então vai ser x1 menos x0. O intervalo vai ser x0, x1. E aí a gente vai fazendo essas partições. Feita a partição, é possível escolher em cada subintervalo um ponto CI. Então, eu não preciso necessariamente pegar os dois extremos. É mais fácil pegar pelos dois extremos, mas eu posso pegar qualquer ponto entre os valores limitantes do intervalo, tá? Então, eu posso pegar um CI e construir um retângulo de altura CI. Então, na verdade, eu pego o CI
e vejo qual é a função nesse ponto CI e vou ter uma altura calculada no ponto CI. E a largura vai ser essa diferença aqui entre o ponto final e o ponto inicial. Então, qual é essa representação? É uma figura assim, vai ser particionada, cada valorzinho aqui vai ser um x, x0, x1, x2, x3, x4. Cada valor da base de cada retângulo vai ser um valor delta x, que seria o valor final menos o inicial. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, desse valor para esse, seria um delta x. Esse valor aqui seria um x i menos um xi menos 1, que seria anterior a ele. Então, seria a diferença do maior para o menor, tá? E aí, para calcular essa altura, tem várias formas de fazer isso, tá? Então, eu posso pegar tanto o valor mais alto, aquele que encosta na curva, né? Aí a gente chama a gente vai ver depois umas nomenclaturas quando a gente faz isso, mas a gente pode pegar o ponto xi, ou a gente pode pegar qualquer ponto dentro desse intervalo e calcular a função nesse ponto. Geralmente a gente pega os próprios intervalos, porque fica mais simples de fazer a conta. E aí a gente vai fazer o quê? Vai calcular a área. Então, como que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, a base vai ser quem? A base vai ser a diferença desses delta x. Então, vai ser delta x vezes a altura. A altura vai ser 1f, a função calculada, num ponto CI ou no ponto XI, dependendo da situação, tá? Então, a área de cada um. Então, eu vou ter área 1, área 2, área 3, área 4, área 5. E para eu conseguir a área total da região, eu tenho que somar todas essas áreas. Então, eu vou ter várias áreas. Então, aqui eu posso também chamar isso de área I, já que eu chamei ali de F de CI. Então, eu posso calcular várias áreas e depois somar todas essas áreas para poder ter a aproximação da região que está sob a curva f de x, tá? Então, o que a gente faz, né? Lá no material instrucional, a gente tem até um exemplo, assim, de partição, como que faz para fazer de uma forma genérica, e aí recai numa soma, numa progressão aritmética, e aí tem que chegar na soma da progressão aritmética. Vale a pena vocês darem uma olhada para conhecer, para entender. Eu não trouxe para apresentação, porque eu acho muito... ele fica muito longo, fica difícil da gente discutir por meio de uma apresentação de slide, mas assim, vale vocês darem uma olhada para vocês conhecerem e verem como que faz, tá? Mas então, como que a gente vai fazer? A ideia é sempre fazer essa soma, né? Então, começa lá no C1, no ponto, na diferença lá entre o x1 e o x0, que seria a primeira partição. Então, esse carinha aqui, esse termo aqui que aparece, ele é referente ao primeiro retângulo. Então, é a área do primeiro retângulo, tá? E isso daqui é a área do segundo, então é sempre a altura vezes a base. A base seria a diferença dos valores dos intervalos e a altura você escolhe-se um ponto entre esses dois e calcula a função nesse ponto. E vai somando, tá? Todas essas áreas. Então, a área do segundo retângulo e aqui seria do retângulo I, então a gente coloca sempre no meio para dizer que é um ponto genérico. E o último seria o último elemento da partição, que a gente chama de xn, tá? Eu posso escrever isso também dessa outra maneira mais compacta. A altura aqui do triângulo vai ser, do retângulo, vai ser a mesma, não muda. E esse cara aqui que vai ser a largura, vai ser a base do retângulo. Também a gente altera para ficar de uma maneira mais compacta, tá? Então, a gente, em vez de colocar essa diferença entre x1 e x0, a gente pode usar a notação delta x1, tá? Mas só tem que lembrar, né, que esses deltas seriam essa diferença aqui, tá? Então, aí, a gente tem essa soma de volta, escrito de uma maneira diferente.
Uma maneira mais compacta, que é a usual que a gente utiliza, é usar o símbolo de somatório. Então, o que a gente faz? A gente pega esse termo aqui, que é o termo genérico, que vale para qualquer i, e aí a gente coloca na fórmula do somatório e indica essa interação. Então, começa com i valendo 1. Então, ó, o f de C1 começa com i valendo 1 e o último elemento é o termo com um f de Cn, né? Então, a gente faz essa mudança para escrever essa soma de maneira mais compacta e não ficar reescrevendo sempre porque fica extenso, né? Esse Sn extenso. Isso aqui é a aproximação para a área abaixo da curva, tá? E é isso, gente, que a gente chama de soma de Riemann. Então, quando eu tenho essa situação, quando o limite vai esse n tende para o infinito, é o que a gente chama de soma de Riemann, tá? A partição vai para o infinito. Então, aqui é uma curva, aqui fica a figura que eu consegui encontrar melhor que representasse a minha explicação, né? Aqui seria a variação do x, que dá a informação da base do retângulo. Aqui seria a altura, aqui ele já pega, se vocês forem observar, ele pega o xi, o próprio xi, em vez de pegar um elemento do meio, que é o mais comum de acontecer, pegar o elemento xi e calcula a área por meio desses valores, tá? Então, o somatório anterior é denominado de soma de Riemann da função f, e ela aproxima a área da região S. Então, para melhorar a aproximação da área, deve-se dividir o intervalo AB em mais subintervalos, de tal forma que cada subintervalo se torne menor. Então, para fazer com que cada subintervalo se torne menor, eu tenho que aumentar o número de partições. Para eu aumentar o número de partições, eu tenho que fazer com que o n tenda para o infinito. Então, assim, eu vou pegar, olha, aqui eu tenho uma aproximação. Quando eu particiono em valores menores, eu tenho uma outra partição. E quando eu particiono em valores menores ainda, eu já tenho uma aproximação muito melhor do que essa primeira, né? Então, ela tem uma aproximação boa para a área abaixo de uma curva, tá? Então, essas partições e o somatório dessas áreas retangulares é o que a gente chama de soma de Riemann, tá? Então, repetindo o processo de construção dos retângulos, a soma Sn, aqui é o somatório de Riemann mesmo, né? Melhora a aproximação da área da região, ou seja, quanto maior retângulo, maior é a aproximação, tá? E à medida que esse n cresce e vai para infinito, né? Aqui foi comido, né? O restante. Torna-se muito a diferença ali, delta xi, torna-se muito pequena. E a soma das áreas dos retângulos, no caso das áreas retangulares, aproxima-se do que intuitivamente entendemos como área de S. Então, o que isso significa? Que se eu tender o n para o infinito, então, se n for para infinito, essa diferença delta xi vai para zero, vai ficar muito pequenininha, e a soma das áreas retangulares vai se aproximar dessa superfície S, da área da superfície S, que a gente procura, né? Que é a área abaixo da curva. E aí a gente vem para uma definição, né? Então, se a gente tem uma função, que é uma maneira formal de escrever as coisas, né? Então, seja y uma função que depende de x, ela é uma função contínua e não negativa, e AB um intervalo. E seja P uma partição de AB, isto é, eu pego o intervalo AB e quebro ele em intervalos menores. Lembrando que uma partição pode não ter sempre os mesmos valores, a mesma largura ali, ter o mesmo... eu posso particionar de qualquer jeito, gente. Eu posso particionar ele pegando valores ali diferentes entre um espaço e outro, e aí construir retângulos de bases maiores ou menores. Geralmente, quando a gente usa a partição para calcular limite e aplicar o uso da integral, a gente acaba particionando por um número, fazendo com que a partição seja regular,
Ou seja, a gente pega o intervalo AB e divide por uma quantidade N e todo mundo fica com o mesmo valor de base. Mas pode acontecer de não ter, tá? Então, assim, não é uma regra ser regular. Mas, assim, é conveniente porque facilita muitas contas, né? Então, a área delimitada pela curva y igual a f de x e o eixo do x e a reta x igual a a e x igual a b é dado pelo limite a seguir, se o limite existir. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que a área vai ser igual ao limite da soma de rima. Então, a gente vai pegar aqui essa notação de ΔXi máximo é para o caso de partições não regulares, por isso que ela aparece. Eu pego um intervalo que é maior e faço ele tender para zero. Ou seja, todos os menores vão tender para zero também. Mas a gente não precisa se preocupar porque a gente vai trabalhar só com partições regulares, então vão ter todos o mesmo tamanho. Então, vai ser ΔXi tendendo a zero. E esse máximo aqui a gente não coloca na fórmula, tá? Então, esse Sn é representado por esse somatório. Então, a gente reescreve o somatório. E quando a gente olha para essa equação aqui do jeito que ela tá, isso a gente chama de, sem o limite, a gente chama de soma de Riemann. E quando a gente aplica o limite com o n tendendo a infinito ou com a partição tendendo a zero, tanto faz, são coisas equivalentes de dizer, esse limite a gente chama de integral definida. Então, a integral definida de uma função é o limite desse somatório, ou seja, o limite do somatório da soma de Riemann ou da soma riemanniana, pode aparecer também, tá bom? Então, vejam, gente, lá no começo, quando a gente estuda limite, a gente vê que é uma evolução. Então, o cálculo trata-se praticamente de estudo de limite, porque a partir do limite, a gente acaba definindo a derivada ela é um limite, ela sai do conceito de limite, e quando a gente vai para a integral, a gente primeiro vê ela como uma forma de antiderivada, e quando a gente vai para a integral definida, a gente vê que a integral também é um limite. Então, assim, o conceito de limite abrange todo o cálculo, ele embasa todo o cálculo. Então, assim, por isso é que a gente tem que aprender bem essa parte de limite para conseguir entender o resto das coisas, né? Principalmente conceitualmente, né? A conta geralmente não entra tanto, a gente não vai entrar tanto no limite operacional, mas para entender o conceito, a gente tem que ter esse conceito de limite bem claro na cabeça para conseguir expandir ele para outros contextos, como é o caso da derivada e da integração. E aí, gente, eu vou construir com vocês um exemplo de como tratar isso no GeoGebra, porque a primeira atividade que a gente vai ver é uma atividade com o uso do GeoGebra. Então, vocês vão ter que fazer algo parecido. Na atividade está tudo descrito tópico por tópico que vocês devem fazer, tá? Mas a gente vai fazer aqui junto para vocês terem uma base e aí a gente vai trabalhar com essas questões, tá? Aqui tem o que vocês devem criar e o que a gente vai chegar no final, tá? Então, olha, a gente vai criar 3 controles deslizantes, e aí a gente tem os nomes dos controles. Então, um controle vai ser para o intervalo, o outro para o intervalo A, outro para o extremo do intervalo, que é o B, e um controle deslizante para o N, que seria o número de partições. Aqui são as observações que vai ter esse controle, que ele vai ter no mínimo 1 e no máximo 100, e o incremento vai ser 1, que seria, o incremento é de quanto em quanto ele conta, né? Que ele pode contar de 1 em 1 ou de 0,1, então o valor que eu atribuí, né? O A, ele vai contar de menos 5 a 5, o B também, porque senão a gente acaba ficando muito grande os intervalos, e daí não é só pra gente observar, então não vale a pena. E a gente vai criar uma função que está definida dentro de um intervalo, tá? Ele vai depender de um intervalo.
e duas somas, a soma de rima inferior e a soma de rima superior. Então, todas essas coisas são criadas no GeoGebra. E aí a gente consegue ter um gráfico interativo para a gente mexer, tá? E aí vocês vão criar uma situação dessa. A primeira atividade é criar um gráfico dessa maneira no GeoGebra e responder algumas questões a respeito dele, tá? Então, para a gente ver essa questão, a gente vai construir junto. Então, vou dar um pause aqui para eu poder abrir o GeoGebra. Bom, gente, eu já abri aqui o GeoGebra. Vocês podem usar o GeoGebra no celular ou no computador. Vocês podem usar o GeoGebra online. Então, assim, é bem versátil, tá? E aí, vocês vão fazer o seguinte. Bom, gente, deu probleminha no meu GeoGebra, eu vou abrir com vocês aqui um GeoGebra online. E é até bom que daí eu já explico para vocês como que faz. Então, só digitar no Google GeoGebra online, vocês vão entrar aqui ó, no GeoGebra. E aí vai aparecer, às vezes, já tem alguma construção de alguma outra pessoa, não tem problema. Vocês vão vir aqui, pode abrir com o GeoGebra app. E vai carregar uma página editável. Aí vocês vêm aqui nessas 3 linhas e vem em novo. Bom, aí é só clicar na tela que aquela janelinha some. Aqui é a caixa de entrada, onde vocês vão digitar as coisas. E aí a gente vai criar o seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer é criar 3 controles deslizantes. Então, vocês vão vir nesse ícone aqui. Esse ícone refere-se a controle deslizantes e algumas outras opções também, mas a gente vai usar a opção de controle deslizante. E vai clicar em cima da malha quadriculada. Aí já tem aqui o intervalo de menos 5 a 5, o incremento vocês podem colocar 0,1. Ele vai crescer, então ele vai mudar de um valor para outro de 0,1 e 0,1. Então, ó, aqui tá em menos 2, menos 1,9 e assim vai, tá? Até chegar no 5, no menos 5. Aí, eu vou só clicar de volta, ele já cria um segundo. E eu só vou colocar um incremento aqui também de 0,1. Geralmente, na língua portuguesa, a gente utiliza a variação ali do número para separação de casas decimais, a gente usa vírgula. Em qualquer linguagem computacional, na calculadora, se bem que hoje em dia tem umas calculadoras que trazem a vírgula, mas a maioria dos programas computacionais e calculadoras, eles usam o ponto como vírgula. Então, aqui vocês vão digitar 0,1, mas seria o nosso 0,1, tá? Aí, clica de novo e a gente vai criar um terceiro, que a gente vai colocar de 0 até 100, ou de 1 até 100, não tem problema, tá? Esse o incremento vai ser 1, porque eu quero o número de retângulos, ele precisa ser inteiro, tá? E o nome a gente vai colocar de N. Esse vai ser o nosso contador de retângulos. Bom, vocês podem entrar agora com a função. Vocês vão digitar C e aqui vai aparecer várias opções de comando. Então, vocês vão escolher a condicional. Então, tem o C, condição então, C, condição então, C não. Vocês vão escolher esse primeiro, C, condição então. A condição então é quando eu tenho funções que são quebradas em 2 partes. Então, não é o nosso caso. Então, a condição é que a função ela seja limitada. Então, eu vou colocar aqui um intervalo menor ou igual a x, menor ou igual a b. E, então, vocês vão digitar a função. Aqui eu vou digitar uma função qualquer. Então, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x, por exemplo. Tá? E aí, fica ali a carinha da função, né? Deixa eu cancelar aqui, que senão vai criar mais um. Então, vem aqui nessa setinha. Depois que criar o controle deslizante, já vem nessa setinha.
porque senão ele vai ficar dando mensagem de controles deslizantes para você criar, sabe? Então, vem e seleciona a setinha branquinha lá. E aí, aí a gente só deixa eu mudar esses controles deslizantes de lugar para ficar mais fácil de a gente manipular, tá? Não tô conseguindo puxá-lo de lugar. Deixa eu mudar o gráfico. Bom, então tem a função, então tem os limites. Então, se vocês mexerem aqui nesses limites, vocês vão diminuir a curva ou aumentar. Então, esse é o limite inferior, o limite A. E o B também, ó, eu posso ir diminuindo ele até que a função começa a ser diminuída lá no intervalo B, né? E digamos que eu quero posicionar, então, esse A, mais ou menos, vamos deixar no valor positivo pro A. Positivo não, que a curva fique positiva. E pro B também, um valor que a curva fique positiva. Então, só deixa eu consertar os controles aqui. Isso. Vamos deixar o B por aqui e o A por aqui. Isso. E aí, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai vir na caixa de entrada de novo e vai digitar o controle para soma de rima. Então, a gente vai escrever soma e ele vai dar um monte de opção. Então, aqui tem 3 somas de rima. A esquerda, a inferior e a superior. A gente vai usar a inferior e a superior, tá? Então, olha, aqui já tem a estrutura do comando. Vocês vão ter que digitar a função, o valor inicial e o valor final da função. E o número de retângulos. Então, a função é a função f. Então, a gente observa aqui o nome da função, né? A função, no caso, função f. O valor do inicial é o valor a. O valor final é o valor b. E o número de retângulos a gente chamou de n. Então, a gente só dá um enter e aí a gente só sai do zero lá o n e ele já começa a criar os retângulos. E aqui esse valor numérico que fica aqui representa a soma. Então, à medida que eu aumento ali o triângulo, o n, ele vai aumentar a quantidade de retângulos até ter uma aproximação bem boa da área sobre a função. Então, aqui seria 11.3, quando tá lá uma partição de n retângulos. Se a gente vier aqui e colocar soma de rima de volta, só que agora inferior, superior, a gente vai fazer o mesmo comando, F, A, B e N. E aí, a gente vai ter um outro valor. Por que eu tenho um outro valor? Eu vou apagar a soma de cima, deixar apagadinho, ó. Se eu clicar na bolinha, ela aparece. Se eu clicar na bolinha, ela desaparece. Se eu deixar os dois aqui, ele fica muito tumultuado. Então, eu vou deixar só a de baixo agora. Então, olha, eu vou manipular aqui o N e ele vai mostrar os retângulos por cima da curva. Então, essa aproximação é por retângulos que estão acima da curva. E ela fica um pouco maior do que a área real. E quando a gente faz a aproximação por retângulos menores, ela fica uma aproximação um pouco menor do que a área real, tá? Então, uma boa opção quando a gente faz, quer saber a área por meio da soma de rima inferior ou superior, né? A gente pega e faz a média entre as duas, né? E aí a gente tem uma aproximação razoável da curva que a gente tem. Se a gente pegar e colocar o comando integral da função, ó, a gente pode colocar o valor inicial e o valor final. É só digitar a função, o valor inicial da função é A, o valor final é B. E aí ele vai dar um número exato. Essa é a área real da função. Então, esse valor aqui seria uma aproximação por retângulos inferiores, por retângulos superiores, e essa é a área real da função, tá? Então, olha, se eu pegar, apagar aqui,
aparece sombreada a área abaixo da curva pelos limites que eu coloquei. Se eu mudar aqui o valor, ele vai acompanhar, o valor da área vai aumentar ou vai diminuir conforme tiver os meus limites. Então, é interessante deixar esse contador para os limites para eu poder mudar ele de posição, tá? Lembrando que aqui no GeoGebra, não importa se a curva está abaixo, se está acima do eixo do X. Se ele estiver abaixo do eixo do X, ele calcula também, se vocês forem ver esse pedacinho, ele coloca ali na parte de baixo. Então, ele coloca também como se fosse uma área, ele só toma em módulo o valor, porque ficaria um valor negativo porque está para baixo, mas como se trata de área, ele toma o valor absoluto, tá? Então, é assim que faz para construir as funções e analisar ela por meio da soma de Riemann no GeoGebra, tá? E aí eu quero que vocês tentem fazer essa simulação aí no computador de vocês. Então, é bem simples, é fazer o A, fazer o B, fazer o N, colocar a função, conforme o professor explicou, com a condicional de quem quer, tem que ser menor ou igual, senão dá erro dá erro no programa. E aí, faz a soma de Riemann superior e inferior, e se quiser, coloca integral também. E aí, responde as perguntinhas que tem na atividade, tá? Para salvar, vocês vão precisar salvar o arquivo, vocês vão vir aqui em gravar. E aí, vocês podem colocar, vocês vão gravar, vão colocar o nome do título e vão compartilhar o link comigo, tá? Ou também tem a opção de baixar como. Aí, vocês têm que baixar nesse arquivo aqui, geogebra.ggb. Então, eu acho que eu já expliquei para vocês, acho que vocês já fizeram alguma atividade desse jeito no GeoGebra. Então, mas só para relembrar como que faz, tá? Então, a princípio, sobre a soma de Riemann era isso. E aí, a gente tem mais um pedacinho da apresentação, que é sobre as integrais, certo? Bom, então, quando a gente está tratando da soma de Riemann aplicada a um limite tendendo ao infinito, a gente chega ao conceito de integração, né? E esse conceito de integração, a gente vai ver alguns detalhes deles. Eu acho que eu vou deixar para uma próxima aula, vou particionar em uma aula separada, e aí a gente vê o conceito de integral tudo junto. No momento, basta vocês entenderem que a integral vai ser, na verdade, a soma de Riemann, né? A integral definida, ela é a soma de Riemann da função, né? É o limite aplicado, na verdade, o limite tendendo, quando n tende ao infinito ou quando o intervalo tende a zero, desse somatório, da soma de Riemann. Então, aí eu tenho uma integral definida da função, tá? E aí a gente adentra esses conceitos na próxima aula. Então, por enquanto é isso, gente. Muito obrigado. E aí a gente conversa na aula 2. Tchau, tchau.